Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. É por isso que é impossível algum dia os não-judeus serem pecadores. É por isso que nós não somos pecadores, é por isso que ninguém mais é pecador no mundo. Não adianta você bater no peito, eu vou para a igreja para que Deus venha perdoar os meus pecados. Você não tem pecado. Nós, nem judeus não tem mais, nem gentios que nunca receberam as leis de Moisés, e nem os judeus, porque as leis de Moisés acabaram. O império, o domínio de Moisés acabou. Já vai fazer 2000 anos. Não tem mais. Olha aqui, ó. O tema desse nosso pequeno vídeo é por isso que não somos pecadores. Não somos, e os gentios, os não-judeus, nunca foram. Nós somos, seremos sempre transgressores. Quando a nossa carne está em evidência, quando os desejos da nossa carne estão em evidência, nós estamos sendo transgressores, não pecadores. Eu te convido a ler Romanos capítulo 6, versículo 14. Está aí na sua tela, é só você conferir aí, ó. Romanos 6, versículo 14. Tem dois textos, na NAA, assim está escrito: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça, e sim do amor, da compaixão, da benevolência, da misericórdia de Cristo. Sempre foi assim desde o início. Porque Cristo, que eu também chamo de eterno, de Criador, ele sempre foi Pai dos espíritos. Os espíritos nunca foram transgressores, nunca foram pecadores, não. Deus, Cristo, sempre amou a sua criação. Ele sempre nos amou. Mesmo nós sendo transgressores, nós sendo a pior coisa do mundo, mas ele sempre amou a sua criação. A única coisa é que cada um tem um espírito. E o espírito é que disciplina a carne quando está fora da linha. Assim que é. Porque se você não sabe, pelo menos no meu entendimento, esse corpo carnal nada mais é do que um presente que o Criador deu para cada espírito, que é seu filho. Então cada espírito tem um corpo carnal. E esse corpo carnal, quando sai da linha, é disciplinado. Colhe aquilo que plantou. Então, graça não é exclusividade de Paulo. Pregar o amor de Deus não é exclusividade. Jesus mesmo foi quem trouxe primeiro o amor, a graça e a verdade. Está lá em João capítulo 1. A graça e a verdade vieram por Jesus de Nazaré. Para quem? Para os judeus. E depois veio apresentando a graça, Paulo apresentou o amor de Deus aos gentios, tá? Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Ele estava falando para os irmãos que se reuniam como igreja na cidade de Roma. Então entende-se que isso daqui era falado aos gentios. Então por que o pecado? O que é pecado? 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. De que lei? Das leis de Moisés. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Quem é que recebeu as leis? Não foram os judeus? Não foram os hebreus? Não foram os seguidores de Moisés? Por isso que você, voltando em Romanos 6,14, fica claro que os gentios nunca foram pecadores. Porque o pecado, porque a transgressão da lei não terá domínio sobre vocês. Porque vocês não estão debaixo da lei. Então, Paulo aqui estava falando, se os gentios não tinham recebido as leis na pedra para cumprir, se os gentios não tinham recebido as leis por intermédio de Moisés, então, por que eles eram pecado? Nos dias de Paulo, ainda mais que
o amor, a misericórdia, a compaixão de Cristo estava manifesto entre eles. Então aí que eles não tinham pecado, aí que eles não eram pecadores de forma alguma. De forma alguma. Então porque o pecado não terá domínio sobre vocês? Pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Aí eu te pergunto uma perguntinha bem simples, bem básica. Se você é um dizimista, você está ou não está debaixo do pecado? Se você é um dizimista. O dízimo foi dado a que nação? Hã? O dízimo não foi dado aos israelitas? Olha aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Leia aí, ó, Levítico capítulo 27, versículo 30. Mas eu não vou ler tudo não, só vou ler aqui, ó. O 30 e o 30 e... Deixa eu ver, e o último lá, 34. Olha aqui, ó, depois você lê. A respeito dos dízimos, Levítico 27, 30. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, tudo que a terra produzisse. Aí você indo para o versículo 34, são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então o contexto aqui fala de mandamento de ordenança que foi dado a quem? Aos gentios? Não. Foi dado aos judeus. Foi dado aos que pertenciam à nação de Israel. E os gentios, os estrangeiros, nunca pertenceram à nação de Israel. Então, como é que uma pessoa dentro de uma chamada igreja, na católica, no protestantismo, nos pentecostais, ele pode dizer, eu estou aqui porque eu quero perdão dos meus pecados? Você pratica uma obra morta que não existe mais. Porque o pecado, o fim do pecado, foi lá na cruz, quando aquele sangue verteu. Quando o Cordeiro entregou a vida. Quando Cristo, na manifestação de Filho, foi para a cruz. Aí você lê João, capítulo 1, versículo 29, assim está escrito. João Batista disse, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira as leis de Moisés do mundo. A necessidade do cumprimento do legalismo de Moisés. Então Jesus veio como Cordeiro para salvar os judeus da escravidão de Moisés. Jesus morreu para resgatar os judeus que eram escravos do pecado, que eram pecadores. Então, me desculpa, mas é uma ignorância muito grande você ficar aí falando por aí que você é um pecador. Falando que você tem que ir para a igreja porque você é pecador. Não. Você está nada mais, nada menos vivendo dentro de uma pocilga, de um lamaçal, de um pântano de mentira, de engano, e de roubo e de fraude. E de manobra e manipulação. Você, às vezes, olha para uma criança, acha que a criança é uma criança inocente. Não, ela é uma pessoa esperta. E você, com cabelo branco, você, com papadona de porco, achando que é um santo, que é um justo, você não passa de um enganado. Você não passa de um encantado. A serpente religiosa tem te encantado há anos. Há anos você está sob esse encantamento, achando que está fazendo o correto, mas não está. Achando que você é um pecador, não, você é um transgressor. Se as leis de Moisés ainda estivessem vigorando, eu poderia falar que você é um judeu, é um seguidor das leis de Moisés, como fala? À toa, vai. Mas não, mas é que não existe mais. O grande acusador, o legalismo de Moisés foi dado fim lá no ano 70, durante o dia do Senhor, durante o julgamento da prostituta da nação de Israel, que ocorreu entre o ano 66 e a metade do ano 70. Porque quando você lê aqui Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, quando estourou a guerra no céu, quando estourou a guerra lá em Jerusalém,
lendo aqui o versículo 10 de Apocalipse 12, então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Olha aqui, ó. Pois foi expulso o acusador. Quem era o acusador? Quem era o diabo? Quem era o Satanás? Não eram as leis de Moisés? Não eram elas que acusava, que sentenciava, que escravizava, que matava, que prendia, que açoitava? Mas olha, quando estourou a guerra no céu, quando estourou a guerra entre os romanos e os judeus, os romanos venceram e o legalismo de Moisés acabou. Ainda mais quando chegou no ano 70, durante o decorrer do livro do Apocalipse, daquele evento apocalíptico, no ano 70, o símbolo maior de Moisés, o símbolo maior desse acusador aqui, ó, caiu. Até os alicerces do templo foi destruído pelo fogo do zelo de Cristo. Porque assim foi profetizado lá em Sofonias, capítulo 1, versículo 18. Tudo seria destruído pelo fogo do zelo de Deus. Olha aqui, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Quem acusava? Até Jesus mesmo fala aqui ó, em João 5,45. Veja o que ele falou aos fariseus, aos seguidores de Moisés. Veja, não pensem que eu os acusarei diante do Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem puseram a sua esperança. Então, pequeno gafanhoto, pequeno inocente, pequeno encantado pela serpente religiosa, nós nunca, em tempo algum, fomos pecadores. Jamais um não-judeu foi um pecador. Jamais. Agora, a transgressão, sim. A transgressão sempre esteve na natureza carnal, desde o início. Quando você lê Gênesis 4, versículo 7, Deus disse a Caim: Caim, o pecado está à porta. Claro, esse pecado, alguém colocou esse nome. A transgressão está à porta. Os desejos da sua carne estão à porta. O famigerado desejo carnal está à porta. Cabe você dominá-lo. Mas não era pecado. Pecado não. Pecado era a transgressão de uma das leis, 613 itens das leis de Moisés. Aí sim. É por isso que não somos pecadores. E nunca a nossa nação gentílica foram pecadores. Nunca a nossa nação foi pecadora. Tá bom? Então vou encerrar esse vídeo, curto, mais curto do que coice de porco. E peço a você humildemente, se possível for, que você venha curtir, comentar. Compartilhe esse vídeo com o seu pregador, compartilhe ele com o professor de teologia. Fala, olha aqui, professor cabeça de mingau, você que fica falando que nós temos que ir para a igreja para ser salvos, libertos dos nossos pecados. Olha aqui, ó, pecado, quem era pecado. Não, porque nós nunca recebemos nenhuma lei. Então, se os gentios nunca recebeu lei, como é que pode ser pecador? Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Agora, quem busca Deus em templo, quem vive fazendo oração, quem participa da Santa Ceia, quem olha na cabeça, busca Deus em templo, busca Deus em monte, tudo isso fazia parte do legalismo, fazia parte das leis de Moisés. Então, se você faz isso, aí é problema seu, tá? Mas eu mesmo não participo nada disso, não tem oração, não tem nada. Para que orar, se ele está em mim? Para que ficar gritando feito um louco, se ele habita em meu coração e em meu espírito? Porque assim está em Apocalipse 21:3, tá bom? Ó, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e até a próxima, se o Pai do nosso espírito, que habita em nosso espírito, permitir. Tchau, tchau.